Então, o tema da nossa mensagem de hoje: cabra macho, sim senhor. Homens efeminados. Cabra macho. Aí você tem que responder: sim, senhor, eu sou macho. Agora, queridos, nós vamos trabalhar um tema que está sendo muito discutido no meio evangélico e é uma preocupação para a igreja atual em relação ao posicionamento do homem dentro da sua casa. Nós falamos aqui sobre o princípio do valente e hoje nós iremos complementar esta mensagem do princípio do valente com essa mensagem: cabra macho, sim senhor, homens efeminados. Existem muitos homens efeminados hoje no meio da sociedade, e quando nós referimos a homens efeminados, às vezes já vem na nossa mente a ideia que nós estamos falando de homossexuais. Não estamos falando de homossexuais. E você vai então aprender o que é um homem efeminado, o que a Bíblia diz a respeito disso, quais são as consequências de um homem que vive tendo essas atitudes, qual as consequências então da mulher macha, sim senhor, daquela mulher que tomou então as rédeas no lugar do homem e age com o papel do homem. E a nossa sociedade, ela está totalmente ao avesso daquilo que é a proposta de Deus para a família. A palavra do Senhor diz no livro de 1ª carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, a seguinte passagem: não erreis, nem devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Há uma lista de pessoas que vivem atitudes contra a vontade de Deus. São atitudes aqui de distorção de caráter, como adúlteros, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, fofoqueiros, aquelas pessoas que vivem falando da vida alheia, aquelas pessoas que é um jornal nacional, sempre falando da vida dos outros. Então, esses homens, essas pessoas que vivem nessa vida de fofoca, de maldizer a vida dos outros, caluniar a vida dos outros, difamar a vida dos outros, espalhar notícias da vida dos outros, não herdarão o reino dos céus. Os ladrões são aqueles que roubam o bem do outro, e os roubadores são aqueles que roubam as coisas de Deus, o tempo que é para Deus. Eles roubam a sua parte financeira, que é de Deus. Eles roubam o tempo da leitura da palavra de Deus para estar assistindo novelas. Esses são os roubadores. E os ladrões são aqueles que roubam os bens de uma outra pessoa. Então, nós temos aqui essa lista de distorção de caráter, e essas pessoas que têm essas atitudes avarentas, que têm condições financeiras para passear, para fazer uma consulta ou para abençoar a vida de outros, mas eles vivem para si. Eles preferem viver
uma vida cheia de uma vida mesquinha, uma vida cheia de limites, para não gastar, para não investir o seu dinheiro. São avarentos, vivem apenas acumulando. Os idólatras, que idolatram bens materiais, que idolatram os filhos, que idolatram a própria igreja, pastores que idolatram o seu ministério, não herdarão o reino dos céus. Não são herdeiros do reino dos céus. É o que a palavra diz. Está bem clara. Eles não herdarão o reino dos céus. Agora, nesta lista de distorção de caráter, ele cita dois tipos de homens efeminados. Ele fala os efeminados e nem os sodomitas. Nem os sodomitas e nem os efeminados. Agora, qual a diferença entre sodomitas e efeminados? Efeminado seria o homossexual? Não. Sodomitas, sim, está relacionado à prática do homossexualismo, que está registrado lá no livro de Gênesis, quando aconteceu então a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Há a citação bem clara da prática do homossexualismo naquela cidade, e foi uma das atitudes que provocou a ira de Deus. Não foi apenas por causa do homossexualismo. Havia também muita violência, muita mentira, muitos adultérios, havia muita propinas, o que está acontecendo hoje. Mas uma das atitudes que a ira de Deus foi manifestada na cidade de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas foi por causa do homossexualismo, que deixou bem claro na narrativa, quando os anjos vêm a mandado de Deus para retirar Ló e sua família daquela cidade, porque era um homem justo, era um homem temente a Deus. Então, sodomitas relaciona-se a homossexuais, aqueles que vivem na prática do homossexualismo. A prática do homossexualismo é que é pecado. Agora, se alguém tem tendência, ou alguém vive nesse dilema, mas não a pratica, ele é liberto dessa prática, ele é livre dessa prática e dessa condenação. Agora, efeminados não é homossexuais, são homens casados, héteros, que gostam do sexo oposto, que têm sua vida, são machistas até demais, são durãos. Alguns querem ser até durão, que batem na mulher. Então, esses são o que a Bíblia fala de efeminados, são homens que, na verdade, eles não exercem o papel de homem na sua casa, dentro do seu lar, da sua família. Eles não exercem o verdadeiro papel de sacerdote do lar. Eles se tornaram efeminados, com atitudes de mulheres, que as mulheres tinham que ter. Então, o dicionário informal, ele nos diz que efeminados, ele vem do termo efeminado, que significa homem que tem gestos e atitudes femininas. Agora, nós não estamos falando aqui de usar um batom, porque mulher usa, de usar 2 brincos, porque mulheres usam, de usar saia, ou ter o cabelo comprido,
nós não estamos falando dessas atitudes. Nós estamos falando de gestos e atitudes que são das mulheres, os homens é que estão fazendo. Então, do grego, malakos, de acordo com o respeitado Lexicon e Scout, que são 2 dicionários gregos, malakos possui basicamente 2 acepções. Uma boa e outra pejorativa, não sendo considerado uma palavra técnica, uma palavra com um só significado. Com o sentido básico, esse sentido simples da palavra, significa macio, mole, suave, alguém fácil de se lidar. Esse seria o significado básico da palavra efeminados. Agora, de forma metafórica, significa não vigoroso, também moralmente fraco ou ineficaz. Temos esses 2 significados. Entendemos que efeminados são homens que não exercem o seu papel original dado por Deus e tornam mulheres em atitudes. Presta atenção, eles continuam tendo prazer sexual com mulheres. Eles são atraídos pelo sexo oposto. São homens, mas têm atitudes de mulheres dentro da sua casa. E isso também se aplica à mulher que ultrapassa o seu papel e exerce papel de homem. Coisas que era para o homem fazer, elas é que fazem. Pecado também. Disfunção da ordem familiar que Deus projetou para a sociedade. Então nós temos aí esse significado teológico, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, que o homem efeminado, que não herdará o reino de Deus, é porque são homens que não exercem o seu papel original dado por Deus e tornam mulheres sem atitudes. Semelhantemente também, mulheres que ultrapassam o seu papel e exercem o papel de homem, tá? Então, nós temos aqui. Agora, quais são o papel dado por Deus aos homens? Qual seria o papel dado por Deus às mulheres em relação à família? Então nós temos que vir ao princípio da família. Fazendo uma pirâmide, nós temos o pai, nós temos a mãe. Os dois formam-se um casal, uma só carne. No meio dessa pirâmide, nós temos então os filhos, que nasceu da união desse casal. Então, primeiro princípio, a função do pai. Nós temos a função de direção. É o pai que dá direção à sua família. É ele que dá direção à sua casa. É o pai que vai apontar o futuro dos seus filhos. É ele que mostra, então, aonde a família vai chegar. Essa é a função do pai. Agora, o que nós vemos hoje são homens avarentos. Às vezes a mulher, a mãe,
é que tomam uma posição para os filhos estudarem, cursarem um curso superior, fazer uma faculdade. Então, às vezes o homem é tão avarento que para ele não seria importante o investimento. Mas a mulher, que não é o papel dela, tenta então direcionar os filhos a algo assim. E quando as coisas apertam, a mensalidade está cara, o investimento está caro. Então, a primeira atitude do homem é recuar. E a mulher tenta manter o projeto. Nós vamos conseguir. Então o homem, ele tem que dar direção. Ele tem que direcionar a sua família em todas as coisas. Tomar atitude em algumas coisas. Por exemplo, em compra de um terreno, na compra de uma casa. O homem tem que ter direção. Eu sei que a opinião da mulher é muito importante. Porque a mulher ela tem uma visão panorâmica das coisas. Então nós precisamos observar esses pontos. Tem mulher que cuida da finança dentro de casa. Ela é que fica com o dinheiro, paga as contas, paga os boletos, direciona para onde vai o dinheiro ou não. E os homens bananas ficam sentados no sofá, comendo pipoca e assistindo o jogo do Botafogo ganhando de 4-0 contra o Flamengo. Por quê? Porque ele não tem direção. Ele não traz a direção à sua família. Qual é o papel, a função do pai, do homem, dentro do seu lar? Colocar limites. Ele coloca limites. Coloca limite nos filhos. Coloca limite em várias áreas dentro da sua família. O limite vem do homem, vem do pai. Colocar limite mesmo. Agora hoje é os filhos que mandam nos pais, eu não entendo o que é isso. Não entendo de forma alguma. Que amor é esse que ultrapassa a razão? Que bajulação é essa que ultrapassa a razão do limite? Dá um não. Ensinar a menina, ensinar o menino aos valores da vida, aos valores financeiros, que tudo não é de graça. Limite nessas crianças que bagunçam na igreja. Eu não levo meu filho no supermercado porque eu vou passar vergonha. Para com isso, rapaz. Não vou levar meu filho no supermercado por quê? Porque ele manda em você? Porque ele vai rolar no chão? Não! Mostre para ele que você é autoridade, você coloca limites. Os meus filhos cresceram, estão adolescentes, estão rebeldes. Para com isso. Enquanto o seu filho estiver dentro da sua casa, com barba ou sem barba, até mesmo casado, a autoridade na vida dele é você. Você pode pegar a vara. A Bíblia diz disciplina com vara. Não é espancar. Não é judiação. É disciplina. É vara nas costas desse menino. Mostra a sua autoridade para ele. Ora, limites. Tem que ter limites. O filho pediu alguma coisa, explica. Meu filho, não, agora não. O pai não tem dinheiro, a mãe não tem dinheiro e acabou. No dia que tem dinheiro, que está no orçamento, compra, presente da criança o que ele deseja. Tem que ter limite nas coisas. As mulheres saem gastando tudo.
Homens ficam até envergonhados com mulheres que gastam demais. Coloca limite nessa mulher. Você é o cabeça. Não estou mandando você espancar, que isso é errado, você vai para o inferno por causa disso. Mas coloca limite. Entra em comum acordo. Os dois. Limites. E a função do homem também é de proteção. Aquele que protege. Aquele que traz o senso de segurança dentro da sua casa. Agora hoje, as mulheres matam a barata e o homem fica pulando no sofá. Os homens ficam até 3, 4 horas da noite na rua e as mulheres protegendo os filhos em casa. Enquanto o marmanjo está lá, brincando, se divertindo, lá com os seus amigos, jogando baralho, sei lá o que é que estão fazendo. Senso de proteção. Proteção é o homem. É o homem que protege. É ele que vai proteger a sua família. Também, essa função de direção, de limites e de proteção é função do homem. É ele que tem que fazer essas coisas. É ele que traz, então, essa segurança no seu lar. É ele que toma iniciativa em chamar a família para orar. É o homem que tem que fazer isso. Agora, 70% dos membros de quase todas as igrejas, presta atenção, dê uma volta na nossa cidade. Entre de igreja em igreja que você vai ver que 70% são mulheres. E a maioria dos homens que estão lá é carregado pelas mulheres. Em casa, quem puxa a oração é a mulher. Quem faz a campanha de oração é a mulher. E deveria ser o homem, sacerdote do lar. Ensinar os filhos o caminho do Senhor. Ler a Bíblia. Para que os filhos sigam o seu exemplo. E isso é o homem, não é a mulher. Agora, infelizmente, as mulheres estão tomando o papel de sacerdotes. Sim. É eles que estão tomando esse papel, essa iniciativa. Por quê? Porque os homens estão efeminados, tendo atitudes de mulheres e não atitudes que Deus projetou para eles. Então acordem, homens. Você que vai à igreja todos os dias, com sua Bíblia debaixo do braço. Quem manda na sua casa é você ou sua mulher? Se for sua mulher, a Bíblia diz que os efeminados não herdarão o reino dos céus. Escutem. Então, nessa pirâmide, nós temos o homem como cabeça, aquele que traz direção, limites e proteção. Então, nisso aí nós já temos a noção de missão. Essa noção de missão, ele vem do homem, do pai. Qual é a missão que nós temos como família? Quais são os princípios que nós iremos defender e praticar?
vem do homem, honestidade, bondade, generosidade. Isso parte do homem, da cabeça. Agora, nós temos então, no segundo plano da nossa pirâmide, nós temos a mãe, a mulher, a esposa, que ela vem com noção de submissão. O que é submissão? Às vezes você se pergunta, eu tenho que obedecer o meu esposo em tudo? Depende. Depende. Se seu esposo está praticando obras do diabo, você não pode obedecer a ele. Você não pode ser coerente às obras do diabo. Agora, o que seria submissão? É aquela mulher bobinha que o marido grita e ela vem correndo com um chinelinho, coloca nos seus pés. Ou então o homem chega, estende-se no sofá, ela vai lá, tira o sapato, traz a aguinha na boca. Não, mulher submissa não é isso não, isso é mulher boba. Mulher submissa é aquela que está abaixo da missão do marido. O marido tem a missão. Deus deu a missão para ele. E ela está abaixo, abaixo da missão, submissão. A submissão do marido. O marido tem uma missão que Deus deu, de direção, de limites e de proteção. Tendo então a noção de missão. E a mulher vem com essa abaixo dessa missão do marido. Agora tem homens que está abaixo da missão da mulher. Errado. Como Deus vai abençoar o círculo familiar dessa forma? Não tem jeito. Enquanto o homem não se posicionar como homem, a engrenagem não vai funcionar corretamente. Tem que haver, então, a missão correta do homem e a missão correta da mulher. Nessa segunda parte da pirâmide, onde a mulher encontra-se na noção de submissão, nós temos aqui, então, a função da mãe, a função da mulher. A função da mãe, primeiro, é vínculos. Ela é responsável pelo vínculo, pelaquela parte amorosa. A mãe, ela é a carinhosa. Não estou falando que o pai não seja. O pai tem que ser também carinhoso, abraçar seus filhos, beijar, falar palavras de afirmações. Meu filho, eu te amo. Você é importante, você vai conseguir. Eu estou do seu lado. Não palavras de maldição como você não presta, vagabundo, você não vai ser ninguém na vida. Não é essas as palavras que Deus mandou o homem, como função de pai, declarar na vida dos seus filhos. Você é um agente de bênção, então você vai declarar a bênção na vida dos seus filhos. Mas a mãe vem com esse vínculo. A primeira pessoa a pegar o seu filho depois do médico, porque é ele que retira, já leva logo para o colo da mãe. Já vai sentir aquele primeiro afeto, aqueles primeiros toques. Já a mãe, que já vai trazer esse vínculo, esses vínculos de amor, esses vínculos de afetividade na vida dos filhos. Agora nós temos também, dentro desse círculo, como função da mãe, como função da mulher, a nutrição. A mãe que vai nutrir tudo isso. É a mulher que nutre toda essa missão do homem. O homem tem a missão, a mulher está submissa a essa missão, e ela nutre. Ela vai trazer todas as proteínas necessárias para que o homem seja forte, vigoroso nessa missão.
ela vai apoiar, vai incentivar. No momento em que o homem estiver triste, cabisbaixo, ela está ali apoiando, ensinando, está ali dando o seu apoio, o seu braço de confiança, o seu ombro amigo. Ela está ali nutrindo os seus filhos com a palavra de Deus, está nutrindo os seus filhos com uma boa refeição, está nutrindo os seus filhos de esperança. Sim, essa é a função da mãe, essa é a função da mulher, a nutrição, de nutrir, tanto espiritualmente como fisicamente, a sua casa. Aquele que prepara um bom prato no final de semana para a sua família, tem o prazer de alegrar os seus filhos com aquilo que eles gostam, aquele que deixa as coisas prontas, porque nós temos então a função da mulher, além do vínculo, além dessa parte afetiva, nós temos a noção, nós temos a função de nutrição e nós temos a função de organização. É a mulher que organiza, é ela que deixa as coisas no devido lugar, organiza a casa, organiza os filhos, arruma os filhos para ir para a escola, as roupas estão arrumadas. Ela é a rainha do lar. Essa é a função que Deus deu. Mulher não nasceu para correr atrás do sustento financeiro. Hoje está acontecendo isso demais, porque as mulheres quis isso. Elas quiseram isso. Uma certa independência. Independência de quê? Independência de Deus, para ficar dependente dos demônios. Eu não estou aqui fazendo um discurso machista. Eu estou aqui trazendo de volta a cultura de bênção da família e os princípios elementares da palavra de Deus. Eu não sou contra a mulher trabalhar fora. Se ela estudou, conseguiu, tem um bom emprego, mas saiba, mulher, você quis isso? Quis. Agora você tem função também de organização dentro da sua casa. Por quê? Porque Deus vai cobrar. É Deus que vai cobrar isso. Às vezes a mulher ajuda o homem nas despesas financeiras, porque esse princípio, essa função de provisão, é o homem que traz, que provê o necessário para a sua família. Se você estudar, quando você está estudando ali as civilizações, nós estudamos sobre o homem pré-histórico, você vai lá na Bíblia, na Bíblia não, nos livros históricos. Então você vê que um homem saía para caçar, trazer a provisão, enquanto a mulher ficava em casa, organizando as coisas, cuidando das crianças. Então o homem vinha e trazia a provisão para dentro de casa. O homem dormia na porta para proteger a tribo. Então, desde os primórdios nós temos isso. Essa função de proteção do homem, de provisão do homem, de colocar limite e de trazer direção. E a mulher ali o vínculo, a afetividade com os filhos. Na cultura indígena, há algo muito interessante, que as mulheres ficam catando piolho nos filhos. Isso já até foi eliminado. Hoje as mulheres compram um remédio, passa na cabeça dos filhos, questão de segundo, tudo isso acabou. Mas você sabia que isso é uma das maiores formas de ter uma afetividade? Não é à toa. Vocês já viram os chimpanzés? Eles deitam um perto do outro e começam a procurar purga um no outro ali, eles vão retirando as purgas. Ali é um momento de qualidade,
É um tempo de qualidade que se é tirado para um cafuné. Antigamente, quando eu chegava da escola, a primeira coisa que minha mãe fazia, eu trocava de roupa e ela dizia, senta aqui. Eu sentava e ela começava a procurar piolho. Ela dizia que na escola tinha muito piolhos. Todos os dias ela tinha que catar piolhos. Todos os dias. E hoje essa cultura acabou. Não há mais aquele tempo de qualidade de sentar o filho no colo. Até 5, 6 anos, 7 anos. Olha lá, acontece isso. Mas eu vim, era com 12 anos, 13 anos. Ficava 1 hora sentado, minha mãe procurando piolho. Tempo de qualidade. E hoje não tem mais isso. Não tem mais isso. Hoje é um corre-corre. A família não almoçam mais juntas. Não há mais uma comunhão verdadeira da família sentando. Quando estão na sala, um está no computador, outro está no WhatsApp, outro está assistindo televisão e assim vai continuando. E assim a família vai desintegrando cada dia mais. Então essa função da organização é da mulher. Você já viu aquela mulher que troca a torneira, que troca a lâmpada, que coloca os parafusos na porta? Porque o homem banana não faz isso. Então as mulheres têm que se tornar mulher masculina. Às vezes quem tem que chamar a atenção de um filho é a mãe. Porque o homem banana não tem coragem. Se esconde, fica apático com a situação. Acompanhar um homem, uma criança no hospital, a mãe. Às vezes a mulher está doente, o cara, não, vai lá, faz o exame, eu te dou o dinheiro aqui, a mulher vai. No dia que o homem está doente, se a mulher não for, o bonito não vai. Gente, presta atenção. O princípio da família. Esse é o princípio da família. Então, nessa pirâmide, onde nós temos o pai, o homem como cabeça, tendo a direção, os limites de proteção, sendo a noção de missão, nós temos a mãe com essa noção de submissão, na nutrição, nos vínculos e na organização. Então nós chegamos então ao casal. Qual a função do casal? Nós falamos aqui a função do homem, a função da mulher, a função do pai e a função da mãe. Agora, qual é a função do casal? O casal em si tem a função dos dois. Primeiro, sexualidade. Função do casal, sexualidade. Namorar, se beijar, se abraçar, demonstrar uma sexualidade sadia para os seus filhos, tratar desse assunto com os seus filhos, é os dois juntos, que vão ensinar sobre namoro, sobre sexo, sobre homossexualismo, lesbianismo, que vão ensinar sobre drogas. É eles que vão ensinar isso. É eles. Entra também na função do casal a afetividade, o amor, o carinho, o abraço, o beijo, o boa noite, o bom dia. Função do casal, os dois juntos. Temos também ali a função de companheirismo, os dois andando juntos, no mesmo parecer. O que acontece muito hoje é que, às vezes, o homem tem um projeto e a mulher amaldiçoa. Não, não vai dar certo. A mulher tem um projeto e o homem amaldiçoa. Não vai dar certo isso. E ainda fica torcendo para não dar certo. Falta de companheirismo. Falta de objetividade no casal. Não dá certo assim.
Não. Se não tiver noção de equipe, se não tiver noção, o objetivo de equipe, não vai chegar a lugar nenhum. Já observou um jogo de futebol? Já pensou se o time, cada um começar a fazer o que quiser dentro do campo? O zagueiro querer ser atacante, o atacante querer ser lateral, o lateral querer ser meio de campo, todo mundo querer ser o meio de campo. Não vai dar certo, eles não vão chegar no gol adversário, vão tomar muito gol. Mas cada um ali tem uma função, um guarda o lado direito, outro guarda o lado esquerdo, um guarda a trave, um goleiro fica no gol. O atacante vai fazer o gol. São 11 jogadores, se os 11 quiser bater o pênalti, só tem um. A briga ia ser generalizada. A noção de equipe é assim. A função do pai, a função da mãe, a função da equipe. A função da equipe é andar em companheirismo. Orar junto. Orar junto não é apenas sentar os dois, um do lado do outro. Orar juntos é quando vocês colocam um objetivo e oram por esse objetivo. Vocês estão orando juntos. E a oração de 2 ou 3, Deus confirma. Então vocês têm que orar juntos. Senão as coisas não vão dar certo. Então, nós fechamos essa pirâmide, tendo o pai como cabeça, a função de direção, limites e proteção, noção de missão, tendo a mãe como noção de submissão debaixo da missão do marido, trazendo então os vínculos, nutrição e organização, e a noção de equipe, que é o casal, com sexualidade, afetividade e companheirismo. E no meio dessa pirâmide, lança-se então o primordial, que é o amor. E o amor lhe vai trazer os limites no seu filho. Vocês vão amar os filhos de vocês. Não fazer distinção entre o mais novo e o mais velho, entre a ovelha negra e o bonzinho da família, mas amar todos incondicionalmente, com atitudes também. Não rejeitar o filho mais velho porque o novo nasceu. Não ter apenas toda a atenção para um e para outro, não. É amor igual. Aí vocês vão colocar limite nesses meninos. O sim, sim, o não, não. E acabou. Vocês vão ter afeto, passar afeição, carinho, amor, liberdade para os filhos, debaixo de limites, confiança, debaixo de limites. Então você fecha um triângulo perfeito da sua família. E esse triângulo, as paredes, ela vai ser segurada com a fidelidade, porque se o casal não tem fidelidade em si mesmo, não adianta. Não adianta você querer ter a sua função como pai, você ter sua função como mãe, os dois andarem bem como função com o casal e não ter fidelidade. Aquela desconfiança. Presta atenção. Senha em celular é a maior demonstração de falta de fidelidade e de confiança no seu companheiro. Se a sua esposa anda com senha em celular, se seu esposo anda com senha em celular, é porque ele quer que alguém não veja algumas coisas. Se você não sabe a senha do celular do seu esposo e ele não sabe a sua, presta atenção. Se você não tem acesso às redes sociais do seu esposo e da sua esposa, presta atenção. Quebra de princípios. A sua vida tem que ser um livro aberto. O computador está aberto, quiser entrar, está lá. Não precisa nem me pedir. O celular está jogado em cima do sofá.
Olhe. Mas também não fique naquela desconfiança procurando chifre na cabeça de cavalo. Porque essa questão de desconfiança aí vai levar muita gente a ser réu. Réu do sinédrio, como Jesus disse. Aquele que se icolarizar, aquele que ficar com raiva, chateado do outro, sem motivo, será réu de juízo do sinédrio. Sem motivo. Então você fica aí procurando chifre na cabeça de cavalo, você fica procurando coisas aonde não existe, ficando chateado, desconfiado. Vai ter um julgamento para você, querido. Presta atenção. Então, a fidelidade é uma das colunas que sustenta essa pirâmide. Do outro lado nós temos o compromisso. Compromisso um com o outro. Compromisso afirmado no dia do casamento. Compromisso da proteção, de amar, de respeitar. Respeito. Respeito. E a base, o alicerce que segura essa pirâmide é a confiança. A confiança. Confiar um no outro. Eu acredito em você, eu acredito em seus sonhos. Então essa é a base para uma família perfeita, confiança. Colunas, fidelidade. Coluna direita, compromisso. Esquerda, fidelidade. Quais são as bases dessa pirâmide? Para que a família seja feliz. A mãe com a sua função, o pai com a sua função e o casal com a sua função. E os filhos obedientes aos seus pais. E os pais admoestando os filhos no Senhor. Então, nós fechamos aqui esse círculo dessa palavra chamada cabra macho, sim senhor. Cabra macho não é aquele que tem 10 mulheres. Isso é moleque. Moleque consegue ter 1, 2, 3. Vai pro carnaval, beija 5, pega cárie de todo mundo. Doenças venéreas. Isso são pessoas sem noção, que acham que a demonstração da sua macheza é ter muitas mulheres. É ir num barzinho e falar pro amigo que pegou fulano, que pegou ciclana, que tá saindo com a mulher de fulano. Isso é papel de menino, de moleque, não é de homem. Homem é aquele que consegue amar uma só mulher o resto da sua vida. E todos os dias amanhecer apaixonado por ela. Mulher é aquela que desperta o desejo do seu marido todos os dias. Que faz com que ela seja desejável por ele. Todos os dias, mesmo veinha, com rugas. Então, homens efeminados são aqueles que não têm o seu papel de homem dentro da sua casa. E a Bíblia deixou bem claro que eles não herdarão o reino dos céus. O machão que quer mandar em tudo. Mas dentro da sua casa quem troca a torneira é a mulher. Efeminados. Quem toma a direção das coisas bancárias é a mulher. Efeminados. Quem faz o orçamento familiar é a mulher. Efeminados. A mulher dá o grito, o homem quieta. Efeminado. Então, queridos, tem muita mulher também que vai se deparar
com o juízo de Deus, porque tomaram a função que não é dela. Estão esquecendo de ser organizadas dentro de casa e fazendo funções que não é delas. Não estão nutrindo a família, mas estão fazendo função que não é delas. Cuidado. Nós estamos falando de palavras de vida e de paz. Aqueles que buscam conhecimento de Deus, aqueles que buscam palavra de Deus, tem que estar ciente disso e dessas verdades do Evangelho. Em nome do Senhor Jesus, eu oro por você, pedindo a bênção sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus.